Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Caminhando hoje para o penúltimo trecho desse capítulo, a partir do verso 21 até o verso 34. Eu sei que é uma porção grande, mas nós vamos estudá-la junta hoje, não vamos dividir, ok? Então acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa história é uma história interessante, porque nós temos aqui um milagre ligado ao outro, na verdade, um milagre que interrompe o outro. Nós temos aqui no começo do texto que lemos, a volta de Jesus para o lado israelita do lago, e assim que ele chega, uma multidão de novo o está seguindo. E nesse momento, vem até ele Jairo, que era o chefe ou um dos principais da sinagoga, se prostrou e suplicava insistentemente, como diz o verso 23, dizendo o seguinte: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. É interessante, e é o nosso querido autor William Hendrickson que observa isso, que enquanto na história anterior nós temos uma súplica para que Jesus vá embora, aqui nós temos uma súplica para que Jesus venha até uma menininha, para que ela seja salva por Jesus. Um grande contraste de novo, e um modo interessante como Marcos escreve essa narrativa. Enquanto naquela oportunidade o povo insistiu com Jesus e lhe rogou que fosse embora, aqui esse homem, chefe da sinagoga, roga a Jesus que venha com ele. E o texto diz que Jesus foi. Mas essa história é interrompida por outra história, por outra cura. E nós vemos que somente lá no verso 35, que nós veremos no nosso próximo encontro apenas, é que Marcos retoma, melhor dizendo, essa narrativa. Aqui, essa caminhada de Jesus com Jairo é interrompida não só pela multidão, mas especialmente por uma mulher.
Verso 25 nos diz isso: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Jesus estava ali comprimido, apertado pela multidão, tentando acompanhar Jairo até a sua filha, até onde sua filha estava, e uma mulher se aproveitando dessa situação, por causa da própria condição dela, aproveita-se então do momento para simplesmente tocar a veste de Jesus. Essa mulher, número 1, não poderia estar no meio dessa multidão. Ela não poderia ser identificada com aquela multidão. Ela aproveitou que aqueles muitos que estavam ali, estavam juntos de Jesus, para num momento fortuito, apenas tocar a veste de Jesus. Aquela multidão ali certamente não sabia quem aquela mulher era, porque se soubesse, aquela mulher não estaria ali impune. Aquela mulher tinha uma hemorragia. Talvez essa referência aqui, melhor dizendo, certamente não é uma referência ao mero período de menstruação. Aquela mulher sofria de um mal, e o texto diz há 12 anos, e ela viu todos os seus recursos irem embora, tentando custear o seu tratamento com vários médicos, mas nada deu solução. Isolada da sociedade, mais uma vez, marginalizada, mais uma vez, como foi no caso do endemoniado, essa mulher tinha que viver longe, porque tendo esse fluxo de sangue, segundo a lei judaica, ela era considerada impura e ela não podia conviver com a sociedade. Provavelmente não podia sequer conviver com a sua própria família em sua casa. Essa mulher já tinha gasto todos os seus recursos para tentar curar-se, mas sem sucesso. Então o verso 28 diz a motivação da mulher. Verso 28 diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Nós vemos aqui um fato motivador que está presente nessas duas histórias que veremos no final do capítulo 5. O tema geral aqui é o tema da fé. Algo que nós vamos ver que vai fazer parte dessas duas histórias, da cura da filhinha de Jairo e também da cura da mulher com hemorragia. E ela tinha uma fé tão grande que Jesus podia curá-la, que ela diz que tão somente se eu tocar a sua veste, ele não precisa nem saber. Eu não preciso nem falar com ele não precisa falar comigo, ninguém precisa me ver. Certamente aquela mulher se agachou um pouco para que a sua presença sequer fosse notada, porque ela dizia no seu coração: se eu tão somente tocar a sua veste, serei curada. E o verso 29 diz que isso realmente aconteceu. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Aquela mulher certamente estava pronta para ir embora, feliz da vida, porque ela sentiu que tinha sido curada. Mas Jesus, o texto diz no verso 30, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Jesus percebeu o que tinha acontecido. Ele sabia que tinha saído dele poder. Algumas versões até dizem assim, que tinha saído dele virtude para curar. E ele então pergunta: quem me tocou? Seus discípulos, mais uma vez impetuosos, respondem: mestre, a multidão está te apertando. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Mas é porque ele sabia de algo que os discípulos não sabiam. E é interessante que também a multidão não sabia o que tinha acontecido. Mas Jesus parece determinado a contar e a mostrar às outras pessoas o que tinha acontecido. Verso 32 diz: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo,
cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Imagine só a cena. Jesus, que estava caminhando, de repente para, começa a olhar ao redor, tentando fitar nos olhos a pessoa que tinha lhe tocado. Ele para então e a multidão também para com ele, e talvez eles pudessem ali se afastar um pouco para tentar entender o que estava acontecendo. Jesus diz: quem foi que me tocou? Quem me tocou? E Jesus olhava para ver se a pessoa mesmo se identificava. Qual era a intenção de Jesus? Será que Jesus queria ridicularizar essa mulher? Será que Jesus estava pensando assim: essa mulher acha que ela simplesmente virá aqui, vai tocar na minha veste, ser curada e eu não vou falar nada? Certamente não era essa a intenção de Jesus. Aquela mulher já vivia humilhação demais. Esse fluxo de sangue que a perseguia, que a machucava há 12 anos, certamente a tornara uma pessoa triste, amargurada, pobre, certamente, porque tinha gastado todos os seus recursos, reclusa, afastada de sua família porque era considerada impura. Certamente essa mulher já era humilhada demais. Mas era preciso fazer algo muito maior do que a mera cura física. É isso que nós vemos aqui a partir do verso 33. A mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele. Declarou toda a verdade. Ela confessou: fui eu que toquei na sua veste. E ela contou a história. Eu tenho uma hemorragia há 12 anos e nada sara, mas agora o Senhor me sarou, o Senhor me curou. E Jesus então diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Era preciso, e Jesus sabia disso, que aquela mulher fosse declarada livre do seu mal, que aquela mulher fosse restaurada completamente. Aquela mulher, não bastasse o estigma, que muitas vezes era a realidade naquele tempo, que as mulheres não eram bem tratadas, além de tudo, por causa de sua doença, era certamente estigmatizada na sociedade. Mas aqui Jesus a restaura completamente. Jesus não restaura apenas a sua saúde, Jesus não a cura apenas fisicamente, Jesus a cura moralmente, Jesus a cura emocionalmente, Jesus a cura socialmente e, como o texto parece indicar, Jesus a cura espiritualmente. Era uma cura completa. Por isso Jesus diz: filha, tratando-a com amor, tratando-a com a compaixão que lhe era característica. Ele a chama de filha e diz: a tua fé te salvou. A mulher foi ali certamente desejando que fosse curada fisicamente, e ela o foi. Ela tensionava sair dali realizada, porque aquilo que ela desejava foi feito, mas Jesus queria muito mais. E ele então diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus a restaura completamente. E eu creio que exatamente o que está escrito aqui ocorreu. Ela foi salva, ela creu em Jesus. Ela teve muito mais do que somente a cura física. Ela teve também a cura espiritual. Aquela mulher foi restaurada completamente, devolvida à sociedade. Não mais ela precisaria ficar longe das pessoas, não mais ela seria chamada de impura, mas agora ela podia retomar a sua vida normalmente, restaurada, poderia voltar à sua família. Mais um milagre, mais uma restauração extraordinária de Jesus aconteceu aqui. Nós vamos ver que Marcos retoma a narrativa do primeiro milagre que estava em andamento, mas nós só veremos isso no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.
Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.